Êxodo capítulo 12, vou estar lendo aqui a partir do versículo 1, assim a gente ganha tempo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a frissura, nada deixareis dele até pela manhã. O que ficar, porém, até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Apenas até aqui a leitura da palavra de Deus. Permaneça com sua Bíblia aberta e feche os seus olhos por um instante e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de, em mais um momento, estar ministrando a sua santa palavra. Eu peço que o teu Espírito, Pai, venha estar tomando posse da minha mente, do meu coração, de todo o meu ser, para estar ministrando a sua palavra de forma fiel, em nome do Senhor Jesus. Me usa para transmitir aos corações necessitados, Pai, aquilo que o Senhor deseja operar na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, para que essa data venha ter um significado mais profundo para a vida de todos aqueles que irão ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus, nos ajude a compreender qual é o sentido verdadeiro da Páscoa. Qual é o significado verdadeiro da Páscoa, Pai? Para que nós possamos, Senhor, estar lhe rendendo honra, lhe rendendo toda a glória que somente a Ti é devida. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe os Teus filhos, Pai, de modo que eles possam ouvir a Tua palavra, receber de bom grado em seus corações e possam colocar em prática, para que assim tenham mais esperança em Ti e que o Seu nome venha ser glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta. Por que que eu li para nós essa passagem bíblica do capítulo 12 de Êxodo? Porque a data de hoje é oportuna e o assunto que eu irei tratar aqui essa noite é bastante atual, né? Eu quero falar um pouco hoje sobre a Páscoa. Qual o seu conceito sobre a Páscoa, né? Qual o entendimento que você tem sobre esse assunto? A Páscoa, ela tem sido uma das comemorações mais distorcidas, né, do nosso tempo, porque os comércios, né, aí, as lojas, os supermercados têm mudado o sentido e o significado da verdadeira Páscoa. E como eles estão fazendo isso? Substituindo o cordeiro por um coelho e substituindo também o sangue, né, pelo chocolate. Mas a pergunta que eu faço é: o que tem a ver o coelho, o chocolate, né, com a Páscoa que a Bíblia apresenta? Absolutamente nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora o chocolate seja delicioso,
embora o coelho seja interessante, mas o significado, o sentido da Páscoa é bem mais profundo do que a gente imagina. Eu quero que você permaneça comigo, porque Deus irá tratar o seu coração para você entender e perceber, com base nesse texto, qual é o sentido, qual é o significado da verdadeira Páscoa, né? Com base aqui na palavra de Deus, a Páscoa ela é de origem judaica, é uma celebração judaica que foi instituída pelo próprio Deus. O próprio Deus que institui a Páscoa, e ela aponta para o início da libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. Você se lembra que Deus havia feito uma aliança com Abraão, dizendo que dele faria uma grande nação, que os seus descendentes seriam mais numerosos do que a areia do mar e incontáveis como as estrelas do céu. Deus então firma essa promessa com Isaac, com Jacó e com os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel. E houve um tempo na terra de muita fome, e apenas no Egito tinha pão, tinha comida. E naquele tempo, o governador do Egito era José, o filho de Jacó. José então convida, né, os seus parentes, Jacó, para estar com ele no Egito. Então Jacó desce, né, para a terra do Egito com a sua família, e ali eles são cuidados, são alimentados por José. Mas chega um tempo em que José morre, e surge então um outro rei que não conhecia José e começa a perceber que os filhos de Israel estavam se multiplicando sobre toda a terra do Egito. Então ele usa uma estratégia para parar aquele crescimento, parar aquela multiplicação, e ele então usa a estratégia de escravizar o povo de Israel na terra do Egito. E essa escravidão dura cerca de 430 anos. 430 anos. Ao povo de Deus, né, o povo da aliança, o povo da promessa, escravizado no Egito. 430 anos, o povo de Israel sob o regime de escravidão. Até que Deus decide, então, libertar o seu povo desse cativeiro. Até que Deus decide, então, depois de ter ouvido o clamor do seu povo, libertar os filhos de Israel da opressão do Egito. Deus, então, levanta Moisés, envia 10 pragas sobre o Egito. Com essas 10 pragas, Deus vira o Egito de cabeça para baixo. E é justamente na 10ª praga que Deus vai libertar todos os filhos de Israel da opressão lá do Egito. Porque Deus ordena a Moisés para o povo separar um cordeiro perfeito, imaculado, de 1 ano. E no crepúsculo da tarde, no entardecer, sacrificar aquele cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e aspergir sobre os umbrais das portas. Porque à meia-noite o anjo do Senhor desceria, trazendo juízo sobre o Egito. E aquelas casas, né, que estavam ali com sangue nos umbrais, cujas famílias estavam debaixo daquele sangue, daquele cordeiro que foi sacrificado, aquelas famílias seriam poupadas. E aqui está o sentido, o significado da palavra Páscoa, que significa no hebraico Pesach, que quer dizer passar por cima. Naquele dia em que o anjo do Senhor desceria trazendo juízo sobre a terra do Egito, matando os primogênitos da casa de Faraó, o anjo do Senhor, vendo o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado nos umbrais das portas das famílias israelitas, ele iria passar por cima, poupando da ira, poupando do juízo, todas aquelas famílias que estavam ali debaixo do sangue do cordeiro que havia sido sacrificado. E aqui eu quero dizer algo importante para a sua vida, né? O único escape, né, da morte, da condenação, do juízo e da ira de Deus está para aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Sem estar debaixo do sangue do Cordeiro, não há nenhuma possibilidade de fugir da ira de Deus, de fugir do castigo eterno, da condenação eterna. Porque somente aqueles que estiverem debaixo do sangue do Cordeiro serão poupados da ira, serão poupados do castigo, serão poupados da condenação. Assim como aquelas famílias israelitas foram poupadas naquele dia pela morte, assim também todos aqueles que estiverem debaixo do sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, serão poupados do juízo, serão poupados da ira, serão poupados da condenação. Talvez você me pergunte, pastor, o que significa estar debaixo do sangue do Cordeiro? É você se apropriar de todas as obras de Cristo que ele realizou na cruz pela fé. Quando você toma posse pela fé, você reconhece que Jesus na cruz estava te substituindo e através do sangue derramado dele estava remindo os seus pecados. Aí sim você, pela fé, irá reconhecer, aceitar essa obra de Jesus e irá ser poupado do castigo.
irá ser poupado da condenação, porque a condenação só vem para aqueles que não estão debaixo do sangue de Jesus, que não estão debaixo do sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Mas antes da libertação do povo de Israel, aqui do capítulo 12, antes de Deus libertar o povo, primeiro ele institui a Páscoa, ele institui essa celebração. E ele vai dizer mais para frente aqui que esta celebração da Páscoa, ela seria uma celebração perpétua. Todas as gerações precisariam celebrar aquele momento. Por quê? Porque seria realmente celebrando a Páscoa que eles iriam lembrar que Deus havia libertado, resgatado com mão forte, com mão poderosa, todos os cativos que estavam padecendo ali no Egito. Justamente ali, fazendo aquele ato de celebração da Páscoa, eles iriam lembrar: nós estamos aqui celebrando a Páscoa porque o nosso Deus, ele nos libertou do cativeiro, nos libertou da casa da servidão, nos libertou do Egito. É isso que a Páscoa representa, é a libertação do povo de Deus da casa da servidão, a libertação do povo de Deus do Egito, né? Eu quero que você olhe comigo aí o capítulo 12, porque a gente vai começar a perceber alguns detalhes aqui sobre a instituição, né, dessa celebração da Páscoa. Eu não vou fazer a exposição de todos os versículos que eu li, porque eu não teria tempo suficiente. Mas eu vou considerar alguns versículos aqui, vou pincelar alguns versículos e observar alguns detalhes aqui com vocês. E assim a gente vai compreender um pouco sobre o sentido, o significado da Páscoa e o que ela tem a ver com a nossa vida. Olha para a sua Bíblia então, capítulo 12, o início, né, do capítulo 12, o versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Quem está dizendo que é Deus quem está falando aqui. Isso aqui não é coisa da cabeça de Moisés, da cabeça de Arão, é o próprio Deus quem está falando. E o que Deus está falando aqui? O versículo 2. Versículo 2, Deus está dizendo: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Por que Deus está dizendo isso? Que aquele mês seria o primeiro e o principal mês do ano. Deus chega a falar aqui no versículo de número 2 do capítulo 12, que aquele mês seria o principal e o primeiro. Por quê? Porque seria o mais importante. Seria o mês que Deus iria libertar o seu povo da escravidão. O povo havia ficado 430 anos sob regime de escravidão, 430 anos vivendo sob opressão no Egito, até que Deus chega dizendo aqui no versículo 2, que esse mês vos será o primeiro e o principal, porque Deus iria mudar o quadro da história, né? Porque Deus iria libertar o seu povo da casa da servidão. Até então, o povo de Israel, eles estavam seguindo o calendário, né, da criação, estavam seguindo os costumes do Egito, as normas do Egito, mas a partir daquele mês, a partir daquele dia, Deus estava dizendo: ó, esse será o primeiro, será o principal dos meses, porque eles iriam deixar de seguir o calendário da criação para seguir agora o calendário da redenção, né? Porque a partir daquele momento Deus iria marcar a história do seu povo, tirando eles daquela terra estrangeira, tirando eles da casa da servidão e levando eles para a terra prometida, para a nova Canaã. É por isso que ele fala que aquele mês seria o principal dos meses. Assim também ocorreu com a gente, assim também ocorreu comigo e com você. Porque com base no calendário da criação, né, você nasceu, na verdade, você existe no dia do seu nascimento, a partir do dia do seu nascimento. Só que o momento mais impactante, o momento mais marcante da sua vida foi o momento em que você foi regenerado, o momento em que você foi liberto do império das trevas, o momento em que você foi resgatado por Cristo, o momento em que o evangelho te cercou, que o amor de Cristo te constrangeu e você foi regenerado. E você nasceu de novo em Cristo Jesus. Por isso o momento mais importante da sua vida não foi o dia que você nasceu da sua mãe, foi o dia que você nasceu em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, aquelas coisas antigas,
da casa da servidão, do pecado, do mundo, do Egito, todas essas coisas velhas, antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora em Cristo nós temos uma nova natureza. Em Cristo nós temos uma novidade de vida. Em Cristo agora nós temos uma nova perspectiva de vida. Em Cristo nós temos esperança, porque Ele nos libertou, Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz. Agora nós não somos mais considerados filhos da ira, inimigos de Deus, amantes de nós mesmos. Agora, em Cristo Jesus, sendo resgatados com Ele, agora nós temos, na verdade, acesso, né, às suas promessas celestiais, pela fé. Por isso que, assim como aconteceu com os hebreus, assim como Deus mudou o quadro da história deles, tirou eles da casa da servidão, tirou eles do Egito e colocou eles rumo à terra prometida, assim, da mesma forma aconteceu comigo e com você. Quando Deus mudou o quadro da nossa história, quando nós fomos convertidos, fomos regenerados, nascemos de novo, fomos transportados do império das trevas para o reino da luz. Então o momento mais impactante da nossa vida foi justamente esse momento. Então é isso que é Páscoa. Páscoa significa justamente isso. É o início da libertação do povo de Deus. É o início da libertação da casa da servidão, do Egito, assim como aconteceu conosco. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo essa transmissão já comeu dessa Páscoa. Já comeu dessa Páscoa da libertação da casa da servidão, da libertação do pecado. Olha só para a sua Bíblia, aí no versículo de número 5. Ou melhor, versículo de número 3, né? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Olha só, o que querendo aqui revelar para nós. O que Deus está falando aqui? Cada um tomará para si um cordeiro. Deus está revelando aqui o seguinte, que a Páscoa, ela centraliza-se, na verdade, na figura de um cordeiro. Não é na figura de um coelho, não é na figura de um chocolate, é na figura de um cordeiro. Por mais que os chocolates sejam deliciosos, por mais que os coelhos sejam interessantes, mas a Páscoa se centraliza na figura de um cordeiro. Por que Deus apresenta aqui, né, a figura de um cordeiro? A gente precisa entender o seguinte, que no Antigo Testamento, sempre a gente vai encontrar figuras, a gente vai encontrar personagens que estão apontando para uma realidade maior que haveria de se manifestar no Novo Testamento, porque a Bíblia é assim. O Novo Testamento se acha no Antigo e o Antigo Testamento pelo Novo é explicado. É como se fosse uma sombra, né? Uma sombra que aponta para uma realidade maior. E esse cordeiro está apontando aqui, ele é uma sombra. Ele está apontando para uma realidade maior. Está apontando para Cristo Jesus, que haveria de se manifestar, que haveria de surgir na história da humanidade. Você se lembra que quando João Batista estava batizando nas margens do Rio Jordão, e de repente Jesus apareceu, e João Batista então aponta para ele dizendo, eis aí, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está dizendo? João Batista está dizendo o seguinte, que aí está aquele, o Cordeiro que foi representado no Antigo Testamento, naqueles sacrifícios. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só que interessante. Aí está o Cordeiro. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que Jesus, esse Cristo, ele é o nosso Cordeiro pascal, que foi imolado. Então Jesus é o Cordeiro. A Páscoa, ela centraliza-se na figura de um cordeiro. O foco principal não é coelho, o foco principal não é o chocolate, o foco principal é o cordeiro que se chama Jesus. Olha só aí algumas características desse cordeiro. Versículo de número 5, é dito que o cordeiro será sem defeito. Esse cordeiro não poderia ser qualquer um. Esse cordeiro que Moisés estava pedindo para o povo separar, para ser imolado, para ser sacrificado, esse cordeiro precisaria ser sem mancha, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser um cordeiro imaculado. E esse cordeiro, apontando para Cristo, a gente percebe que Jesus, quando ele se manifestou aqui na terra,
Ele andou e foi o único homem que não cometeu pecado. Em tudo ele foi tentado, contudo ele não pecou. Jesus é o Cordeiro perfeito. Jesus é aquele que nunca proferiu nenhuma palavra de engano. Jesus é o Cordeiro perfeito. A Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 26, que esse Cristo, que esse Cordeiro, que também é o nosso sacerdote, esse Cristo, ele é santo, ele é imaculado, ele é perfeito e ele é separado. Olha só as características desse Cordeiro verdadeiro. Aqui nós temos a sombra, mas no Novo Testamento nós encontramos a realidade palpável, a realidade expressiva, que é o próprio Jesus. Olha só aí, para o versículo de número 6. E o guardareis ao 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Esse cordeiro ele precisaria ser guardado, ele precisaria ser separado, para que no crepúsculo da tarde, ao cair da tarde, ele fosse sacrificado, para que o seu sangue fosse aspergido nos umbrais das portas, porque o anjo do Senhor passaria à meia-noite, iria trazer juízo sobre a terra do Egito. Olha só que interessante, o nosso Senhor Jesus também, ele foi separado. O nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que houve um momento em que ele foi preso, em que ele foi separado, e tudo aquilo aconteceu na semana da Páscoa. Tudo aquilo aconteceu na semana da Páscoa para se cumprir tudo aquilo que Deus já estaria revelando aqui na sua palavra. No capítulo 12 de Êxodo, o nosso Cristo também, ele foi separado, para depois de ser separado, ser condenado, ser julgado, ser condenado e ser apresentado como sacrifício e ser crucificado. Foi isso que aconteceu com o nosso Cristo. Olha só aí, é dito que o povo de Israel precisaria imolar, né, sacrificar aquele cordeiro no crepúsculo da tarde. Jesus ele foi crucificado, ele foi morto ao cair da tarde, ele foi morto às 3 horas da tarde, na hora nona, para cumprir o que Deus já havia revelado aqui na sua palavra. E o versículo 7 está dizendo assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que as ombreiras, ou melhor, nas casas em que o comerem. O versículo 7 está dizendo o seguinte, que aquele cordeiro que havia sido separado, aquele cordeiro precisaria ser sacrificado ao cair da tarde, e o sangue dele precisaria ser aspergido ali nos umbrais das portas. A Bíblia fala lá em Levítico que a vida de um animal, a vida de uma criatura está no seu sangue. Então aquele sangue, né, que foi ali tirado daquele cordeiro sacrificado, ali estava a vida daquele animal, ali estava a vida daquele cordeiro. E aquele sangue precisaria ser aspergido nos umbrais da porta. Por quê? Porque o anjo iria passar e o sangue seria o sinal de que o juízo de Deus não precisaria cair sobre aquela casa, sobre aquela família. Aqueles que estavam debaixo do sangue, né, daquele cordeiro sacrificado, seriam poupados da ira, seriam poupados do juízo. Assim ocorreu também quando Jesus Cristo subiu naquela cruz e ele se entregou, ele se doou e foi sacrificado. E quando o sangue dele é emergido, né, quando o sangue dele é emergido naquela cruz, todos aqueles agora que olham para o seu sacrifício e reconhecem Jesus como o seu único e suficiente Salvador e substituto, todos que reconhecem isso serão poupados do juízo, são poupados da ira de Deus, são poupados do castigo, porque o castigo caiu sobre o próprio Cristo. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, que aqueles que estariam com o sangue do cordeiro sacrificado nos umbrais da porta, o anjo iria passar, o anjo que iria trazer condenação, que iria trazer juízo sobre o Egito. Ele iria olhar para aquele sangue aspergido nos umbrais da porta, ele iria pensar o seguinte: espera um pouco, ali eu não preciso despejar ira, ali eu não preciso trazer juízo, porque ali uma vida já foi apresentada. Uma vida já foi oferecida, uma vida já foi tirada, que simbolizaria, na verdade, aquele sangue do Cordeiro que representa o próprio Cristo. Sabe o que acontece? Quando você reconhece pela fé o sacrifício de Cristo para justificação do seu pecado, para salvação, sabe o que ocorre?
A ira de Deus não cai sobre você, porque a ira de Deus já caiu sobre Cristo. A ira de Deus já caiu sobre Jesus. Porque você acha que Jesus, lá no Getsêmani, ele começa a dizer para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque dentro daquele cálice ali estava a ira de Deus, e Jesus bebeu cada gota que estava dentro daquele cálice. A ira de Deus caiu sobre a vida de Cristo naquela cruz. A ira de Deus foi despejada sobre a vida dele. Jesus, com o sacrifício dele, aplacou a ira de Deus que haveria de cair sobre a sua vida, que haveria de cair sobre a nossa vida. O castigo que haveria de cair sobre nós, caiu sobre Jesus. Porque Isaías fala que Deus agradou moê-lo. Deus agradou moê-lo. Deus preferiu que o castigo dele caísse sobre o seu filho, para que não caísse sobre a sua vida. Não foi fácil para Jesus. É por isso que nós precisamos pensar e repensar que não compensa viver uma vida de pecado. Não compensa viver essa vida de fornicação. Não compensa viver essa vida depravada. Não compensa viver essa vida de desobediência, essa vida de imoralidade, porque um preço alto foi pago pela sua vida. Um preço alto foi pago lá na cruz. O próprio Cristo, ele preferiu que a ira de Deus caísse sobre a vida dele, para não cair sobre a sua vida. É por isso que este sangue aqui nos umbrais da porta seria um sinal para o anjo passar por cima e poupar do castigo do juízo. Porque isso estaria representando que Jesus haveria de se manifestar, o sangue dele seria emergido na cruz, e aquele sangue na cruz aplacaria a ira de Deus que haveria de cair sobre a nossa vida. Olha aí para a sua Bíblia, o versículo de número 8 do capítulo 12 diz assim: Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. Esse cordeiro que havia sido sacrificado, o seu sangue aspergido nos umbrais, a carne dele precisaria ser assada e ser comida. Todos precisariam tomar parte daquele banquete, de comer. E isso nos faz lembrar daquilo que Jesus disse lá em João capítulo 6, versículo 53. Ele diz o seguinte, que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem vida em si mesmo. O que Jesus está ensinando com isso? Aqui é uma figura, aqui é uma representação. Esse cordeiro, esse animal que foi assado e foi comido, estava apontando para algo muito maior que haveria de se manifestar. E Jesus vem cumprir isso, porque quando ele levanta o cálice, ele institui a ceia. E na verdade a ceia, ela substitui ali a Páscoa. E quando ele levanta o cálice, ele fala: este é o cálice da nova aliança, tomai. E pega o pão e fala: este é o meu corpo que será partido por vós. E em João 6,53 ele fala: olha, se alguém não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não tem vida em si mesmo. O que isso significa? Significa que todo aquele que não se apropriar pela fé do sacrifício de Cristo, todo aquele que não tomar posse pela fé da obra de Cristo na cruz, não terá vida. Não terá vida, porque não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora desse sacrifício que Jesus apresentou e ofereceu para nos redimir dos nossos pecados. Então é isso que significa comer o corpo de Cristo e beber o seu sangue. É tomar posse pela fé na obra que ele realizou lá na cruz. E aqui está uma representação. O próprio Deus falando que aquele cordeiro que foi sacrificado, aquele cordeiro precisaria ser assado e ser comido, já simbolizando que Jesus haveria de se manifestar e todos iriam tomar posse pela fé do seu corpo e do seu sangue que foi apresentado como sacrifício na cruz. E é dito aqui no versículo 7 que, ou melhor, no versículo 8, que a carne do cordeiro seria assada no fogo com pães asmos. Esses pães aqui, eles eram pães sem fermentos, né? E o fermento na Bíblia ele simboliza justamente isso, o pecado. O fermento ele traz levedura, né? Fermento acrescentado à massa, ele simbolizava que o pecado. Significa dizer o seguinte, que esta Páscoa que foi instituída pelo nosso Deus, né, significa dizer o seguinte, que ela não representa apenas o início, né, da saída do povo do cativeiro, da saída do povo da escravidão, né, para ser liberto, mas simboliza o seguinte também, que em Cristo agora, depois de ser libertos, depois de sair do cativeiro de Satanás, agora nós temos uma vida com Ele, e agora nós precisamos abrir mão do pecado e trilhar uma vida de santidade diante da presença dEle. Olha só a continuação do versículo 8. O versículo 8 vai dizer o seguinte, que teria que comer a carne com pães asmos e ervas amargas também.
por que que aquele povo teria que comer, né, aquela carne do cordeiro ali com ervas amargas? Aquelas ervas amargas eram uma espécie de planta que, quando a pessoa colocava na boca, ficava por horas assim sentindo aquele gosto, aquele fel, aquele amargo na boca. Significa o seguinte, que aquelas ervas amargas, quando aquele povo estivesse comendo, aquele amargo iria ficar na boca deles. E quando eles saíssem daquela terra do Egito, quando eles saíssem da casa da servidão, aquele fel, aquele amargo que ficou na boca deles, ia fazer com que eles lembrassem de como amargo foi viver na casa da servidão, de como amargo foi viver na terra do Egito, de como amargo foi viver escravo, de como amargo foi viver naquela terra estrangeira. Para não voltar, para não ter vontade de voltar atrás. É por isso que aquelas ervas amargas traziam esse amargo na boca, para eles começarem a pensar: não vale a pena voltar para trás, não vale a pena voltar para o Egito, não vale a pena voltar para a escravidão, não vale a pena voltar para a casa da servidão. Como nós, nos dias de hoje, estamos precisando experimentar essas ervas amargas, para a gente começar a pensar e a entender que o quão foi amargo aquele tempo que nós estávamos escravos, cativos na mão de Satanás. O quão foi amargo aquele tempo que a gente era escravo das drogas, da cocaína, do cigarro, da bebida, do álcool. Para a gente começar a pensar o quão foi amargo estar nas mãos de Satanás, ser escravizado por ele, ser judiado por ele. Para a gente começar a perceber que não vale a pena olhar para trás, porque há uma nova Canaã esperando por nós. Há uma terra prometida espiritual esperando por nós. E não precisamos olhar para trás. Olha só aí. O versículo de número 11, olha para o versículo de número 11. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Por que Deus está pedindo aqui para o povo comer aquele cordeiro, né, com cajado na mão, cingindo os lombos, com sandália nos pés? Porque o tempo da escravidão havia acabado. O tempo da servidão havia findado. O tempo de Deus na vida deles de os libertar da casa da servidão havia findado. Não haveria nenhum motivo para eles permanecerem naquele lugar. Eles teriam que comer com pressa. Teriam que comer aquele cordeiro com pressa, de sair imediatamente daquele lugar. Porque o tempo de Deus já havia chegado na vida deles. Para eles saírem da casa da escravidão. Para eles saírem daquele lugar, daquela terra estrangeira, com destino à terra prometida. Quando o tempo de Deus, né, ele alcança a vida daqueles o qual Deus quer salvar, quer regenerar, Deus quer transformar, não há nenhum empecilho, não há por que permanecer mais, né, no mundo, não há por que mais permanecer na casa da servidão, não há mais por que continuar sendo o escravo do pecado, não há motivo para permanecer sendo cativo nas mãos de Satanás. Quando o tempo de Deus chega para a vida de alguém, talvez você esteja ouvindo essa palavra e você esteja sendo confrontado com tudo que você está ouvindo, e Deus esteja falando no seu coração, te alcançando, e Deus esteja aí, na verdade, constrangendo você com o amor dele, e Deus esteja tocando no seu coração, e você percebe que esse é o momento de você reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há mais tempo para você permanecer nessa situação. Não há mais tempo para você permanecer nesta condição de escravo do pecado. Não há mais tempo para você permanecer nessa condição de cativo nas mãos do inimigo desse mundo. Porque o tempo de Deus, quando ele chega para a vida de alguém, é para a gente tomar uma posição. Imediatamente tomar uma posição, mudar de postura, para a gente começar a sair do Egito, a sair do mundo, a sair da casa da servidão, a sair das práticas do pecado e a começar a trilhar uma terra prometida. Olha só aí para a gente estar finalizando o versículo de número 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Deus trouxe juízo para a terra do Egito, mas aquelas casas que estavam com sangue aspergido nos umbrais, cujas famílias estavam debaixo do sangue do cordeiro que foi sacrificado, elas foram poupadas, elas foram livres da morte, foram livres do castigo de Deus. E esse cordeiro que simboliza o nosso Cristo, que é o cordeiro pascal,
Ele já ofereceu o seu sacrifício. Ele ofereceu a sua própria vida para alcançar todos aqueles, né, que Deus quer salvar. E eu quero dizer algo para a sua vida aqui. Há um juízo da parte de Deus. Todos precisam prestar conta diante de Deus. E ninguém poderá fugir desse dia. Ninguém poderá escapar da ira de Deus. Somente aqueles que estiverem debaixo do sangue do Cordeiro. Somente aqueles que estiverem debaixo do sangue de Cristo Jesus. Esses poderão ser poupados da ira de Deus. Esses poderão ser poupados do castigo. Não é brincadeira o que eu estou falando aqui. Todos aqueles que rejeitarem o sacrifício de Cristo, todos aqueles que rejeitarem esse Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus, a ira de Deus irá ser despejada sobre a vida deles. O castigo eterno será ser despejado sobre a vida deles. Portanto, há um convite da parte de Deus para a sua vida. Há um convite de Deus para a sua vida essa noite. Como você se encontra essa noite? Como você se encontra? Você tem reconhecido? Você tem comido essa Páscoa pela fé? Você tem experimentado desse Cordeiro Pascal, que é o nosso Cristo? Eu quero dizer que se você experimentou dele, o seu coração precisa estar explodindo desta esperança, dessa convicção da vida eterna. Sabe por quê? Porque esse mesmo Cordeiro, Cristo Jesus, que foi crucificado, ele não permaneceu naquele túmulo, mas ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressurgiu dentre os mortos. No domingo pela manhã ele levantou glorioso, poderoso, majestoso. Sabe por quê? Porque a morte não conseguiu conter a força do poder de Cristo Jesus. A morte não segurou Jesus no túmulo. Nós não estamos aqui adorando um Cristo que esteve vivo e está morto. Pelo contrário, estamos aqui adorando um Cristo que esteve morto, mas está vivo. Ressuscitou ao terceiro dia. Ele tomou o aguilhão da morte. Ele venceu a morte. E Paulo vai dizer que Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque se Cristo ressurgiu dentre os mortos, essa é a garantia que nós temos, que nós também iremos ter um corpo semelhante ao dele, um corpo glorificado. Teremos também um corpo semelhante ao de Cristo. Se a morte abater a sua vida, hoje, você precisa ter a certeza o seguinte, que Jesus foi a primícia dos que dormem. E nele nós temos essa segurança, que nós também iremos ressuscitar com um corpo semelhante ao dele. Quando Cristo morreu, ele ressuscitou. Ali está a nossa verdadeira Páscoa. A nossa Páscoa, a nossa verdadeira Páscoa consiste na redenção que está em Cristo Jesus. A nossa verdadeira Páscoa consiste na nossa libertação, a libertação do cativeiro das trevas para o reino da luz. A libertação daquelas vidas de prática de pecado que desagradava a Deus para uma vida de santidade. A nossa Páscoa consiste nisso, na morte de Cristo para a remissão dos nossos pecados e a ressurreição dele ao terceiro dia para garantir a nossa vitória sobre a morte. Sabe por quê? Porque com base na morte de Cristo, no sacrifício dele e na ressurreição dele, agora nós não iremos mais trilhar com destino ao inferno, com destino ao castigo, com destino às trevas. Pelo contrário, agora nós iremos trilhar com destino a receber um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa vida nessa terra consistir apenas em tudo o que nós estamos vendo, se a nossa vida nessa terra consiste apenas no aqui e no agora, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa vida não consiste apenas nisso, porque nós temos um Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus, e nele nós temos a esperança da vida eterna.